Fala, meus queridos, chegando aqui para mais uma aula com vocês, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar, as funções tangente, cotangente, secante e cossecante. O pessoal tem muita dificuldade em compreender para que é a tangente, para que é a cotangente, a secante e a cossecante. Nesse vídeo eu vou trabalhar exclusivamente de entender a fórmula, de como um todo, e saber como calcula. Então hoje é mais o aspecto mesmo prático do processo, como calcular. Então, o que é tangente? Anota aí, meus queridos. A tangente é a razão entre seno e cosseno, ok? Então, se eu pegar o valor da tangente de x, vai ser igual a seno de x sobre cosseno de x. A cotangente, por sua vez, o próprio nome já fala, é o contrário da tangente. Seria 1 sobre tangente. Ou eu posso falar que a cotangente é cosseno sobre seno. Então, tangente, seno sobre cosseno, cotangente ao contrário. A secante é 1 sobre cosseno. Então, a secante, na verdade, se quiser escrever para mim, ela é o inverso do cosseno, ok? A condição de existência é que o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Acaba que o pessoal quer decorar, quer aprender de jeito mais fácil, secante lembra seno, mas você faz o cosseno, você faz ao contrário, o contrário do cosseno. A cossecante, por sua vez, cossecante de x, aqui no meu slide o cossec está com S só, a gente costuma colocar com 2S, cossecante de x, então arruma isso para mim, por favor. Então a cossecante de x é o inverso do seno, é 1 sobre seno, e o seno diferente de zero. Então, resumindo, tangente, seno sobre cosseno, cotangente, cosseno sobre seno, secante, 1 sobre cosseno, cossecante, 1 sobre seno. E as condições de existência da secante e da cossecante, denominador diferente de zero, ok? Continuando, nós vamos trabalhar o seno e o cosseno da soma. Quem já assistiu o vídeo anterior da nossa música do seno e cosseno, vai entender agora um pouco mais a fundo para que serve isso daí. Por exemplo, o seno de 30, 45, 60 graus, todo mundo sabe, né? Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Então, 30, 45, 60 é fácil. Mas se um exercício, por exemplo, pergunta seno de 105 graus, seno de 75, ou cosseno de 75, ou tangente de 75. Então, para isso existe o seno da soma e o seno da diferença. Então, vamos lá. O seno da soma é seno de alfa mais beta. Você faz o quê? Seno do alfa vezes cosseno do beta. Se está mais, continua mais. E inverte. Seno de beta vezes cosseno de alfa. Mesma coisa no seno da diferença. Você vai só inverter o sinal. Então, no seno, se é mais, continua mais. Se é menos, continua menos. No cosseno, é bem simples. O mais vira menos. O menos vira mais. E você faz o cosseno assim. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. E a diferença é a mesma coisa. Cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Ou alfa e beta, né? Depende da nomenclatura que você vai usar. A tangente também é interessante. Aonde está mais, continua mais. Onde está menos, continua menos. Então, tangente de alfa mais beta. Tangente de alfa mais tangente de beta, e eu vou dividir por 1 menos o produto da tangente de alfa, tangente beta. Do outro lado, a mesma coisa, ok? Então, vamos ter o valor lá de tangente de alfa menos tangente de beta, dividido por 1 mais tangente de alfa, tangente de beta. Coloquei umas condições existentes para vocês de alfa e de beta, mas assim, de um modo geral, nós temos que usar alguns recursos para decorar essa fórmula. Por isso que eu indico para vocês, assistam o funk da trigonometria, ok? Vamos lá, na prática, para que servem então essas fórmulas? Vamos lá, cosseno de 105 graus, como é que eu calculo? 105 é 45 mais 60. Então eu posso separar e fazer, olha a fórmula, não é cosseno de A vezes cosseno de B? Continua cosseno de A, cosseno de B, só que aí fica mais fácil. O 105 virou 45 mais 60.
Cosseno de 45 vezes cosseno de 60 menos, se está mais, era menos, lembra? Seno de 45, seno de 60. Então, acaba que no cosseno de 105, quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar, né? Vamos fazer o de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Raiz de 2 sobre 4. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Coloco o mesmo denominador. Então, ó, encontrei o cosseno de 105, que seria um valor para mim mais complicado. Por quê? Porque eu não tenho valor tabelado, mas eu peguei o 105 e transformei nos valores notáveis, que é 30, 45 e 60, e ficou mais fácil de eu enxergar. Então é para isso que serve o seno da soma, cosseno da soma, diferença, tangente da soma e tangente de diferença, ok? Meus queridos, muito obrigado aí, um grande abraço, valeu!